Você já se deparou com fotos que, à primeira vista, parecem completamente normais e inocentes, que capturam momentos do cotidiano, mas que, quando olhamos e ouvimos a história por trás delas, nos revelam um lado sinistro e misterioso? É intrigante como fotografias que aparentam ser tão simples podem carregar consigo segredos perturbadores e histórias sombrias. Neste vídeo, vamos conhecer algumas das fotos inocentes com histórias sinistras e desvendar o que se esconde por trás dessas aparentemente tranquilas fotografias. Nossa primeira foto aparenta ser uma selfie de um casal comum. Mas, se olharmos para as outras fotos, neste mesmo conjunto, a mulher não parece estar tão confortável ao lado do rapaz. O homem em questão nessas fotos é Michael Gargiulo. Em 2008, ele foi preso acusado pelo assassinato de 3 mulheres e uma tentativa de homicídio. Seu primeiro assassinato conhecido ocorreu em 1993, quando ele morava em Illinois, nos Estados Unidos. Ele esfaqueou até a morte a filha de 18 anos de seu vizinho e deixou o seu corpo na porta para que o pai dela a encontrasse. Ela tinha o braço quebrado e 12 facadas aparentes. Michael Gargiulo era conhecido por seu temperamento e comportamento explosivo. Todos que o conheciam diziam que ele podia ir de completamente normal para uma raiva violenta em questão de segundos. Era difícil ele se manter um emprego estável, devido ao hábito de agredir clientes e colegas de trabalho. Em 1998, ele se mudou para Los Angeles, deixando para trás pelo menos um assassinato não resolvido e uma série de acusações de estupro de ex-namoradas. Em 2001, ele faria uma outra vítima. Dessa vez, ele fez amizade com uma garota chamada Ashley Ellerin, que era uma stripper em meio período, conhecida por namorar estrelas de Hollywood. Em 21 de fevereiro, Michael visitou Ashley em uma casa em Hollywood e a submeteu a um ataque prolongado. Quando o corpo dela foi encontrado, ela tinha 42 facadas espalhadas pelo corpo e a garganta cortada tão profundamente que sua cabeça quase foi separada. Ela foi esfaqueada com tanta força na cabeça que um pedaço de seu crânio se quebrou. Um detalhe notável sobre este assassinato é que Ashley Ellerin estava namorando o ator Ashton Kutcher na época. Na noite do assassinato, ela estava se arrumando para ir a uma festa do Grammy com ele. Ashton tentou ligar para ela 2 vezes naquela noite, e quando ela não atendeu, ele achou que ela devia estar zangada com ele por algum motivo. Ele então foi até a casa dela mais tarde, naquela mesma noite, e pela porta da frente não obteve resposta, então olhou pela janela. Mais tarde, ele testemunharia em tribunal que viu o que pensou ser vinho tinto derramado no tapete. Ele achou que ela tinha bebido demais, e então foi embora. Ele não sabia, mas o corpo mutilado dela estava escondido um pouco fora da vista, sob a mesma janela pela qual ele estava olhando. Em 2005, Michael Gargiulo invadiu a casa de sua vizinha, Maria Bruno, e a esfaqueou até a morte. Ela foi encontrada no dia seguinte de maneira muito semelhante a Ashley Ellerin. Seu corpo tinha sido esfaqueado várias vezes, a garganta cortada e, o mais horrível disso tudo, seus seios tinham sido arrancados e um deles havia sido colocado em sua boca. Em abril de 2008, uma mulher chamada Michelle Murphy seria a próxima vítima. Acordando em uma noite e encontrando Michael com um boné de beisebol e capuz. Ele então teria puxado uma faca e a esfaqueou repetidamente no peito, mas, surpreendentemente, Michelle Murphy conseguiu lutar contra ele. Durante a luta, Michael cortou as mãos e fugiu da cena, deixando um rastro de sangue. Essas evidências de DNA levaram à prisão dele. Michael morava do outro lado da rua de Michelle e de seu apartamento podia ver diretamente a janela dela. Testes adicionais de DNA conseguiram ligá-lo às 3 mulheres assassinadas. Durante o interrogatório, ele fez um comentário incomum, dizendo que só porque 10 mulheres foram mortas e seu DNA estava presente, isso não significava que ele tinha assassinado alguém.
Só existem 3 vítimas conhecidas, então assume-se que esse comentário sugere que há muitos mais corpos lá fora que podem ser ligados a Michael Gargiulo. Isso nos leva de volta a essas fotos. As imagens foram encontradas no disco rígido de Michael, e na época, a polícia não conseguia identificar a mulher nas fotos. Acreditava-se que ela poderia ter sido outra vítima de assassinato de Michael. Em 2016, ela foi identificada sendo Yadira Reis, e ela ainda está viva, embora carregue cicatrizes emocionais de seu encontro com Michael Gargiulo. Ela afirmou que eles namoraram por cerca de 6 meses, mas terminou mal em uma noite de briga. Ela estava furiosa com ele, porque ele nunca lhe apresentou a sua família. Michael então entrou em uma de suas raivas e começou a socá-la repetidamente no rosto. Ele a jogou na parte de trás de sua van e a violentou sexualmente. Quando terminou, a levou de volta para sua casa e disse que havia memorizado seu horário de trabalho e que faria mal à sua família se ela contasse a alguém. E ela não contou a ninguém, pelo menos até 10 anos depois, quando essas fotos apareceram na mídia. Naquele momento, ela estava casada felizmente com outro homem e tentando seguir em frente com sua vida. Acredito que deve ter sido traumático para ela. Ver essas fotos ressurgirem e ouvir sobre as coisas terríveis que Michael Gargiulo havia feito a outras mulheres. Em 16 de julho de 2021, Gargiulo foi condenado à pena de morte. No entanto, a execução de Gargiulo pode não acontecer, pois a última execução na Califórnia aconteceu em 2006 e a prática está proibida desde 2019 pelo governador democrata Gavin Newsom. Essa fotografia parece bastante normal, até você notar um barril verde ao fundo, com pedras de pavimentação empilhadas em cima. É como se alguém não quisesse que as pessoas olhassem para dentro dele, e com boa razão. Esse barril continha o corpo da esposa de Frank Boyle. Frank conheceu Edna em 1972, na época em que moravam em Cardiff, no Reino Unido. Logo após se casarem, mudaram-se para Melbourne. Na Austrália, eles tiveram 2 filhas juntos, Carissa e Sharon, e pareciam uma família perfeitamente feliz por fora. No entanto, nos bastidores as coisas não eram muito boas. Frank Boyle começou a ter um caso com uma mulher chamada Virginia Gazzara, o que desencadeou muitas discussões entre o casal. Suas filhas sempre ouviam à noite suas discussões no quarto ao lado. Em uma dessas discussões, na noite de 6 de outubro de 1983, Frank Boyle estrangulou sua esposa inconsciente em sua cama e a baleou a queima-roupa na cabeça com uma arma calibre 22. Ele escondeu o corpo dela em um barril e disse às filhas que a mãe havia fugido com um caminhoneiro chamado Ray. Ele até falsificou uma carta da mãe como prova adicional de sua infidelidade. Ele manteve o corpo de Edna no barril pelos próximos 23 anos. Durante esse tempo, eles se mudaram de casa 2 vezes, e a cada vez ele levou o barril para a nova casa. Não se sabe ao certo se isso era apenas para evitar o descarte do corpo e possivelmente ser descoberto, ou se havia um motivo mais sinistro. Acredito que ele deve ter sentido algum tipo de prazer doentio em manter o cadáver de sua esposa morta tão perto, bem debaixo do nariz de todos. Olhe para as fotos. Claramente ele escolheu fazer a festa bem ali, com o barril no canto, ao lado de onde todos estavam se divertindo. Não tenho certeza de quem tirou as fotos ou se foram recortadas, mas se foram tiradas por Frank Boyle, isso adiciona um elemento interessante. As fotos parecem ter sido tiradas de uma maneira que intencionalmente coloca o barril em foco, como se fosse mais um convidado na festa. Essas fotos foram tiradas em 1993. Essa é a festa de aniversário de 21 anos de Michael Haggerty, que era casado com uma das filhas de Frank. Michael sempre sentia algo estranho sobre aquele barril. Ele testemunharia mais tarde em tribunal que sentia calafrios por algum motivo desconhecido. Ele até brincou com a família dizendo que o corpo de Edna estava lá dentro.
Quando Michael perguntou o que realmente havia no barril, Frank disse a ele que estava cheio de cola e que havia se tornado tóxica e não podia ser descartada. Somente em 2006, a curiosidade de Michael finalmente falou mais alto e ele decidiu dar uma olhada dentro do barril. Foi durante uma limpeza da casa, quando Frank Boyle não estava presente, que Michael e seus amigos retiraram as lajes de concreto do barril e o abriram com uma rebarbadora. Dentro, encontraram algumas roupas femininas e um saco de estopa. Nessa parte da história, não entendi o porquê ele, por algum motivo, não pensou em olhar dentro do saco. Certamente, se o abrisse, iria encontrar roupas femininas lá dentro, mas parece que nenhuma ação adicional foi tomada. Alguns meses depois, Michael Haggerty estava limpando a garagem de Frank e encontrou um container com rodas que tinha caixas e outros itens pesados empilhados em cima dele. Novamente, a curiosidade falou mais alto, e ele decidiu dar uma olhada dentro do recipiente. Para sua surpresa, o mesmo saco de estopa estava agora dentro daquele recipiente. Após abrirem o barril, Frank deve tê-lo movido para um lugar escondido diferente. Dessa vez, ele abriu o saco de estopa, e dentro encontrou o que pareciam ser ossos humanos. No começo, ele não quis acreditar. Tentou se convencer de que talvez fossem ossos de animais, mas sempre teve aquele sentimento estranho em relação ao barril. Então, ele investigou mais a fundo e encontrou um crânio humano. Finalmente, ele soube o que aconteceu com Edna Boyle. Todas aquelas vezes em que ele brincou sobre o corpo dela estar no barril, ele estava certo o tempo todo. Boyle foi acusado de assassinar sua esposa e o júri considerou culpado em 2008 e ele foi condenado a 21 anos de prisão e cumprirá um período sem liberdade condicional de 17 anos. Durante o julgamento, Boyle afirmou que encontrou sua esposa morta na cama e entrou em pânico. Ele também disse que comprou o barril e colocou o corpo dentro com cimento para acabar com o cheiro forte. No entanto, mais tarde ele admitiu que ela foi estrangulada e baleada na cabeça, e ainda disse o motivo por manter ela em um barril, alegando o seguinte: "Minha esposa morreu de uma forma terrível, e eu não ia deixar que seus restos mortais fossem jogados por aí como lixo." Essas são algumas das últimas fotografias das irmãs Biba Henry e Nicole Smallman ainda com vida. As fotos foram encontradas em um celular jogado em um lago no Parque Friend, no norte de Londres. As fotos foram tiradas por volta de 1 da manhã. A última foto no telefone nunca foi divulgada depois que a polícia recuperou o dispositivo. Aparentemente, mostra Biba e Nicole distraídas, como se estivessem olhando para alguém se aproximando pelo lado esquerdo. As duas irmãs foram ao parque com um grupo de amigos, no dia 5 de junho de 2020. Estavam lá para comemorar o aniversário de Biba, e devido às restrições da pandemia, elas fizeram a festa ao ar livre. Elas registram muitos desses momentos felizes e alegres com seus amigos, ao longo da noite dançando e se divertindo. À medida que a noite avançava, a maioria do grupo foi para casa. Mas Biba e Nicole estavam se divertindo tanto que decidiram ficar e continuar bebendo até as primeiras horas da manhã. Elas tinham algumas luzes de fada com as quais dançavam, girando-as sobre as cabeças. Essas inocentes luzes cintilantes podem ter atraído o assassino até elas. No dia seguinte, os corpos das irmãs foram encontrados no parque. Nicole Smallman havia sido esfaqueada 8 vezes, enquanto Biba Henry tinha 28 marcas de perfuração. Seus corpos foram arrastados para um arbusto e estranhamente entrelaçados. De acordo com as evidências cobertas pela polícia, este vídeo mostra um homem chamado Daniel Hussein
entrando em uma loja em Colindale, perto do parque. Isso aconteceu 3 dias antes dos assassinatos. Ele comprou algumas bebidas, chicletes e limões. Ele também comprou 2 velas e um jogo de facas de cozinha. Aqui, ele é visto tirando a máscara facial quando pedem sua identificação. No dia do assassinato, Nicole e Biba são vistas nas câmeras de segurança, entrando em uma loja para comprar bebidas e depois entrando no parque. Mais tarde naquela noite, um homem que se assemelha muito a Daniel Hussein é visto indo em direção ao parque por volta das 3 da manhã. No dia seguinte, Daniel Hussein compareceria ao hospital para tratar um ferimento causado por faca em sua mão direita. Ele alegou ter sido assaltado, mas tudo indica que uma das garotas tentou lutar pela vida durante o ataque. As evidências coletadas nos locais do crime incluíam uma garrafa de água tônica que Nicole e Biba haviam comprado na loja. Havia sangue na garrafa e o DNA coincidia com o de Daniel Hussein. Não demorou muito e ele foi preso em 1º de julho daquele ano. E se você achou que o assassinato de 2 mulheres não poderia ficar mais sinistro, aqui está onde as coisas ficam realmente arrepiantes. Quando a polícia revistou a casa de Daniel, encontraram desenhos estranhos, o que pareciam ser sigilos, em uma prateleira em seu quarto. Também encontraram as seguintes anotações escritas em um cartão verde. Acordo com o poderoso rei Lucifuge Hofokale. Realizar no mínimo 6 sacrifícios a cada 6 meses, pelo tempo em que eu estiver livre e fisicamente capaz. Sacrificar apenas mulheres, construir um templo para você, ganhar o jackpot do Mega Millions, para receber recompensas frutíferas em troca dos futuros sacrifícios que faço a você. As recompensas podem consistir em riqueza e poder. Nunca ser suspeito de nenhum crime pela polícia, e também que a polícia nunca saberá de nenhum crime que eu tenha feito ou farei. Na parte inferior da página, ele assina seu nome com seu próprio sangue. O pacto foi cuidadosamente dobrado, e 3 bilhetes de loteria foram encontrados com ele. Mas, se você está se perguntando, não. Nenhum desses bilhetes foi premiado. Informações em outro site diz que o Grande Grimório explica como fazer um pacto com Lucifuge Hofokale, que deve ser assinado pelo mago com seu próprio sangue. O mago deve coletar as seguintes ferramentas: uma varinha de avelã selvagem, uma pedra de sangue e 2 velas abençoadas. Isso pode explicar por que, quando Daniel supostamente estava comprando as facas, ele também comprou 2 velas. Se olharmos novamente para os desenhos encontrados em seu quarto, pelo menos um deles é um símbolo de Lucifuge Hofokale. Portanto, parece que, se as alegações estiverem corretas, Biba Henry e Nicole Smallman foram assassinadas como uma oferta de sacrifício, as 2 primeiras de 6 a cada 6 meses que Daniel se comprometeu a realizar. Daniel Hussein foi preso com 2 acusações de homicídio. Ele disse à polícia que tinha síndrome de Asperger e problemas de memória, e se recusou a responder algumas perguntas. Ele se declarou inocente em 11 de março de 2021. Mas foi condenado em outubro daquele ano. A senhora juíza Whipple condenou-o à prisão perpétua com uma pena mínima de 35 anos. Ele se tornará elegível para a liberdade condicional em 20 de julho de 2055. E já que estamos falando de fotografia neste vídeo, há outro conjunto de fotografias de Biba e Nicole que nunca foram divulgadas ao público. Logo após os corpos terem sido descobertos, os policiais Dennis Jaffer e Jamie Lewis tiraram fotos não como evidência, mas selfies com as mulheres mortas, fotos que foram posteriormente compartilhadas no WhatsApp. É claro que, quando isso veio à tona, eles alegaram que estavam muito arrependidos por qualquer ofensa causada. O irônico é que, quando compareceram ao tribunal, tiveram o cuidado de cobrir seus próprios rostos para que sua imagem não pudesse ser fotografada. Em dezembro de 2021, os 2 policiais foram condenados cada um a 2 anos e 9 meses de prisão. Mina Smallman, mãe das irmãs assassinadas, disse em uma declaração sobre o impacto da vítima: aqueles policiais se sentiam tão seguros, tão intocáveis.
que eles sentiram que tirariam fotos com nossas filhas assassinadas. Esses policiais desumanizaram nossas crianças. Uma vez que você sabe sobre o pacto demoníaco que supostamente levou à morte dessas duas mulheres, isso adiciona um elemento sobrenatural e estranho a essas fotografias em seus momentos finais. Algo sobre a maneira como elas dançam tão livremente, sem saber que este era o último momento de suas vidas. Os rostos estão contorcidos e estranhos. Definitivamente dão às fotos uma qualidade estranha assim que você sabe o que estava prestes a acontecer com elas.